A gente começa o Pecuária BR de hoje falando da Showtech 2017, indo direto a Maracaju. E hoje, último dia da feira, que apresentou aí durante toda essa semana as novas tecnologias para o agronegócio. E quem traz o balanço para a gente direto de Maracaju é o repórter Antônio Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Boi, pela Agricultura BR. Eu estou aqui de chapéu hoje para finalizar essa ação, essa cobertura do canal do Boi, cobertura de 3 dias. Foram mais de 22 pessoas entrevistadas, mais de 19 links. Nós transmitimos aqui ao vivo por 19 vezes. E nós estamos agora passando para você mais informações com relação ao balanço, aos números. Eu recebo aqui, estou aqui do lado do diretor executivo da Fundação MS, também do presidente, que está aqui comigo, mas eu falo primeiramente com Alex Marcel Melotto, diretor executivo da Fundação MS, que fala pra gente o balanço da Showtech 2017, feira incrível, com muita tecnologia, muita inovação. Qual o balanço que a gente pode fazer desse evento que durou 3 dias, que mobilizou o estado inteiro? Boa noite. Boa noite, amigo que nos assiste de casa. O balanço é extremamente positivo. Vamos falar um pouco de números, que é o que materializa o nosso trabalho, que coroa o trabalho. Número de expositores, sempre recorde de número de expositores. Número de tecnologias demonstrada na feira. A gente observou, além do grande número, a importância das tecnologias que as empresas, que os parceiros de pesquisa da Fundação MS deixaram para lançar no Showtech. Nós tivemos eventos aqui lançados em que é a primeira vez que ocorre no Brasil. Então, para o Showtech, para a Fundação MS, é uma grande honra, é uma demonstração da importância, da força do setor agropecuário de Mato Grosso do Sul. Já visto que existem outras feiras no Brasil, lógico que o Showtech abre o calendário nacional de feiras, então isso faz dele um momento extremamente pertinente para esses lançamentos, mas para nós receber isso aqui dentro da Fundação MS é uma grande satisfação, é um reconhecimento do grande potencial do Showtech, do grande trabalho de difusão de tecnologias que o Showtech faz para o produtor rural. Em termos de público, nós tivemos também um recorde de público, nós finalizamos agora as contagens nas entradas, foram 16.322 pessoas que passaram pela feira, então é uma média diária de público acima dos outros eventos. Nós saímos aí dos 15 mil, já estamos na casa dos 16 mil visitantes e sempre a gente espera, sempre a gente trabalha para que haja mais público, para que o expositor saia daqui contente com o público e o público que vem aqui veja realmente inovação tecnológica. Além do alto número de participantes, de pessoas que estiveram aqui nos dias da feira, nesses 3 dias, nós também tivemos palestras com discussões, com debates e muito foi comentado. Teve muito produtor que veio aqui realmente para buscar inovações, tecnologias para aumentar a produção agrícola. Qual que é o assunto que teve mais em pauta aqui na Showtech 2017? A programação técnico-científica é uma característica marcante do Showtech. É tradição a gente ter isso de uma forma bem consistente. Graças à nossa parceria com a Embrapa, com as várias unidades da Embrapa, mais uma vez em 2017 não foi diferente. O destaque da programação, sem dúvida, foi o solo. Os componentes do solo, tanto físicos, químicos quanto biológicos, foram muito debatidos no Showtech, foram demonstrados. Nós tivemos aqui na feira uma das maiores trincheiras que já se viu construída em uma feira. Foi um buraco, como a gente diz popularmente, de 16 metros de comprimento, que mostrou a raiz de 8 espécies de plantas que o agricultor, que o pecuarista utiliza. Então o visitante pôde ver a sua lavoura, a sua pastagem crescendo por baixo. É uma visão diferente do convencional que a gente tem, que é ver acima do solo. Então isso foi visto, foi debatido, foi explicado, foi demonstrado. A Embrapa trouxe solo de diferentes áreas, de áreas com integração lavoura-pecuária, de áreas com plantio convencional, de áreas com plantio direto e mostrou ao produtor rural os efeitos do seu sistema de produção no solo. Seguramente esse é o destaque. Outro ponto importantíssimo da feira foi o debate acerca de biotecnologias. Foi um trabalho muito didático, mostrando para o produtor rural os efeitos ou a segurança que cada biotecnologia pode oferecer para a sua lavoura. Esses 2 pontos seguramente foram destaques e a prova disso foi o público, o alto público no auditório. Nós temos aqui um auditório para 180 pessoas e em vários momentos a porta teve que ser fechada porque não podia entrar mais ninguém. Seguramente tinha mais de 200 pessoas, gente em pé, isso para a Fundação MS, para os parceiros como a Embrapa, que faz do Showtech essa excelência técnico-científica, é a coroa
do evento, é ver que o produtor vem aqui em busca de tecnologia, abre mão de visitar, tira um tempinho do seu dia de visitar as empresas e vai assistir a palestra, vai conversar com o pesquisador, vai ver a tecnologia no campo. E agora eu vou ouvir o presidente também, Luiz Alberto Moraes Novaes, Mandi, ele que suou a camisa, não viu o Mandi parado um minuto aqui na Showtech 2017, Mandi com um gás tremendo. Mandi, conta pra gente o que você mais ouviu da boca do produtor aqui, qual foi o assunto pauta da Showtech 2017. Boa noite. A gente vai encerrando esse 21º Showtech com uma enorme satisfação, né? A gente, nas nossas andanças aí, como você disse, conversando com produtores, conversando com os pesquisadores, conversando com as pessoas das empresas, a gente vê uma satisfação muito grande, não só na quantidade de pessoas, como disse o Alex, mas na qualidade das visitas. O produtor buscando efetivamente informação, essa é a nossa missão, né? Aqui nesse ambiente de aproximadamente 12 hectares, nós temos demonstrações das tecnologias, né? Isso é uma síntese daquilo que está no campo, que são efetivamente as pesquisas, as mais de 25 mil parcelas de pesquisa que a Fundação MS desenvolve em 14 unidades de pesquisa aí nos diferentes municípios do estado de Mato Grosso do Sul, e o produtor vem aqui então sedento aí por essas informações, para que ele possa fazer as suas avaliações e levar então para sua propriedade até aquela tecnologia que melhor se encaixa nas condições aí de cada produtor. Além do assunto que teve em pauta, que você acabou de falar, agora a avaliação do presidente com relação à Showtech 2017. Extremamente positiva, né? A gente vê aí os produtores muito satisfeitos, é o nosso foco, né? O foco da Fundação MS é a pesquisa finalística, aquela pesquisa que traduz, né, as melhores tecnologias aí para que o produtor possa ter bons resultados. Então, o produtor muito satisfeito, a gente escutou aí muitos amigos, gente de fora, inclusive, que vem, visita as tecnologias, o investimento das empresas tem sido fantástico também. E as outras as instituições de pesquisa também participando ativamente, não só os resultados, né, da Fundação MS, mas de toda uma interação. A gente fica muito satisfeito com isso. Mandi está terminando um ciclo também, no próximo mês de março, estará deixando a presidência da Fundação MS. O que você deixa de legado para o próximo presidente? Eu saio com um sentimento de extrema satisfação, né? Eu acho que nesses últimos 6 anos, o que a gente mais trabalhou na Fundação MS foi uma construção aí de relacionamento entre as instituições, né? Aqui na Fundação MS nós temos nossos mantenedores institucionais, que é a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a Organização das Cooperativas, no seu braço aqui, Mato Grosso do Sul também, e a ProSoja Mato Grosso do Sul, né? Os produtores efetivamente engajados no sucesso da Fundação MS, governo de estado também ajudando. Então foi uma construção aí a muitas mãos, né? E principalmente a nossa relação com as instituições de pesquisa, com a Embrapa, com algumas universidades, inclusive hoje estamos com uma pós-graduação em integração lavoura-pecuária, a primeira no país, aqui dentro da Fundação MS, parceria com a universidade, com os institutos de pesquisa também. Então a gente fica muito feliz aí com essa construção, né? O produtor, quando vem conversar com um pesquisador da Fundação MS, ele não está conversando exclusivamente com o pesquisador da Fundação MS, ele está conversando através dos pesquisadores da Fundação MS com toda a comunidade científica, né? Eles têm essa missão, esse é um conceito que a gente deixa enraizado aqui, que me deixa muito feliz, é a satisfação que os pesquisadores da Fundação MS têm de se relacionar com toda a comunidade científica. Então a gente traz as informações que são trabalhadas pela nossa pesquisa, mas em relação a todo o ambiente de pesquisa. Para finalizar, que nosso tempo está curto também, eu faço pergunta, não sei se você pode já responder, já tem previsão de data para a Showtech 2018, embora você não vai estar na presidência da Fundação mais? Tem, a gente acabou de discutir isso, né? A nossa data fica muito vinculada ao calendário agrícola, então a gente deve ter o Showtech 2018 de 17 a 19 de janeiro, tem que ser nessa data, porque pega aí o final do ciclo, ainda a planta tem que estar no seu estágio ainda, que o produtor possa ver as plantas ainda se desenvolvendo. Então provavelmente nós vamos ter aí na segunda quinzena de janeiro aí a satisfação de ter a 22ª edição então do Showtech em 2018. Muito obrigado pela participação. Nós aqui agradecemos a participação de vocês também e essa possibilidade de a gente estar em contato com o público. Muito obrigado ao Mandi, muito obrigado ao Alex e muito obrigado a você que nos acompanhou de casa ou de onde você nos assistiu aqui pelo canal do Boi. Esses 3 dias onde estivemos cobrindo aqui as tecnologias, as inovações da Showtech 2017. Nós voltamos com o Pecuária BR. É com você, Renata.
Obrigada, Antônio. Parabéns pelo trabalho, pela cobertura aí em Maracaju, em Mato Grosso do Sul, pela Showtech 2017. Bom descanso para vocês. Bom, agora a gente segue o Pecuária BR com a previsão do tempo para a região, para o centro-sul do país, onde a umidade do solo segue em boas condições, o que favorece as pastagens. Os detalhes da previsão do tempo para o centro-sul do país com Graziela Gonçalves. Olá, Graziela. Olá, olá a todos que nos assistem. Já vemos aqui na imagem de satélite que esse canal de umidade continua trazendo instabilidades em direção principalmente à região sudeste. Os volumes de chuva mais elevados caíram entre São Paulo, Rio de Janeiro e também sul do estado de Minas Gerais. E é por lá que o solo já segue bastante saturado. Agora, o estado do Mato Grosso do Sul começou a recuperar sua umidade, principalmente nas áreas mais ao leste. Já a oeste, essa chuva, por ter sido mais mal distribuída, ainda não recuperou a umidade do solo. Grande parte da região sul ainda apresenta boas condições para o desenvolvimento das pastagens, apesar do tempo mais seco, que inclusive vai ser registrado ao longo dos próximos dias. Até o dia 24 de janeiro, previsão de tempo mais seco, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, e volta a chover de maneira mais significativa no Mato Grosso do Sul, e isso aos poucos vai recuperando a umidade do solo. Temos também volumes ainda elevados entre o estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, mais uma vez acumulados, que podem chegar até os 50 milímetros. E continua chovendo de maneira expressiva também entre Mato Grosso e estado de Goiás. Agora, para o próximo período, que vai até o dia 29 de janeiro, ainda temos previsão de tempo mais seco para grande parte da região sul. Mesmo com esse tempo seco, as condições para o desenvolvimento das pastagens seguem sem maiores dificuldades. Agora, no estado do Mato Grosso do Sul, a chuva volta a diminuir, com acumulados em torno dos 15 milímetros, e em toda essa faixa a chuva ainda segue expressiva por conta do canal de umidade. Para o próximo período, que vai até o dia 3 de fevereiro, a chuva, de uma maneira geral, volta a diminuir de volume em grande parte do centro-sul do país. Ela até se espalha aí por grande parte dos estados, mas já volta a ser um pouco mais mal distribuída, principalmente o estado de Minas, que ainda deve seguir com o solo bastante saturado, pois os acumulados chegam até os 50 milímetros. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Graziela Gonçalves. E agora nosso assunto é a infestação de carrapatos, um parasita que traz sérios prejuízos para o rebanho. Saiba como controlar essa praga. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente de produtos da MSD Saúde Animal, Emerson Botelho, sobre esse assunto. Acompanhe. Emerson, não podemos esquecer que entre os problemas da pecuária nós temos, particularmente no Brasil, país tropical, a preocupação com o carrapato. Falando sobre carrapato, como é o carrapato e os prejuízos que ele causa na propriedade, como ele se comporta, como ele se distribui? Walter, é muito claro isso no Brasil, né? Como você disse, o país tropical, as infestações por carrapato. Quem cria gado no Brasil tem carrapato, não tem como fugir, né? E nós temos que conviver com ele. E um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar sempre com os pecuaristas, que por mais que eu tenha um animal com uma alta infestação de carrapato, né, que muitas das vezes a gente chama lá, parece um pé de jabuticaba, até a gente tem uma imagem que mostra isso, a gente tem que lembrar que isso que nós estamos vendo no animal é apenas 5% de toda a população de carrapato que eu tenho na propriedade, porque 95% está no ambiente, está nas pastagens, que a foto da esquerda mostra, né, uma ponta de capim, logo no amanhecer, cheia de larvas de carrapato. Então, por maior que seja a infestação no animal, nós temos que ter consciência disso. Essa fase parasitária, que é a fase que está no animal, tem apenas 5% da população, 95% está no ambiente, e a gente tem que saber isso para montar a estratégia de controle. Bom, essa estratégia de controle é fundamental, assim como em outros casos, como nós vimos até em casos de verminose e outros problemas. No caso do carrapato, o que você aconselha? Como você diria para o pecuarista conduzir esse controle? Levando em consideração essa questão da distribuição na propriedade, e eles sabendo que 95% da população está no ambiente, eu não consigo, hoje nós não temos nenhum tratamento eficaz para a pastagem. Então eu tenho que utilizar o animal, então eu tenho que utilizar produtos que sejam eficientes, na morte do carrapato, e esse animal volta para a pastagem, ele vai se reinfestar, vai pegar mais carrapatos desse ambiente, traz novamente, né, porque ele vai entrar em contato com o produto, e é essa a forma que a gente tem que limpar a pastagem. Então, a grande dica é, nós não podemos esperar e ver o animal com alta infestação, porque quando isso acontece, na minha propriedade a infestação está muito grande e o controle se torna mais difícil. Que história é essa do sangue doce do animal? Isso é fato?
Isso é importante. Até tem uma outra foto que a gente mostra, só para exemplificar isso. E o produtor tem isso, agora a gente mostra em números, normalmente de 10 a 20% dos animais tem até 50% dos carrapatos. Então vamos lá, 5% da população está nos animais, 95% está no ambiente. Mas dentro dos animais tem alguns que têm uma predileção maior, tem mais carrapato. O que essa informação quer dizer ao produtor? Isso é muito importante. Vou tratar só esse animal? Não. Esse animal é o meu sentinela. Se esse animal começa a ter uma infestação alta, é o momento de eu tratar. Porque ele é o meu sentinela, é ele que vai ter mais carrapato, ele vai me dar o sinal, opa, está no momento de eu fazer o controle do carrapato, para eu não deixar crescer a população na pastagem. Você diria para o produtor que esse controle, ele é eficaz? Você ficar em cima de um sentinela? Ele indica, mas sem atitude... Sem a atitude a gente não tem a solução. É importante a gente ressaltar isso, né? Que o produtor já conhece quem são os animais sangue doce, é para que ele tenha esse animal como um sinal. Mas se ele tem o sinal e ele não toma atitude, se ele ainda espera os outros animais ter carrapato, ele tem que lembrar que cada fêmea dessa de carrapato está colocando de 2 a 3 mil ovos no ambiente. Então, por isso que a maior população está no ambiente. Agora, vamos falar de dinheiro. Você falou onde está o carrapato, você já disse do animal sentinela. Agora, causa um prejuízo grande o carrapato também, né? Causa. A gente tem também uma imagem da revista, né, onde saiu um trabalho do pessoal do... Esse é o ciclo, mas a gente tem a próxima imagem, que a gente demonstra o prejuízo calculado via os pesquisadores, né, o pessoal de parasitologia, liderado aí pelo professor Laerte Grise, onde ele coloca aí o prejuízo do carrapato, que chega a 3,2 bilhões de dólares por ano no Brasil. No Brasil, só no Brasil? Só no Brasil. Esse aí tem os demais ectoparasitas, né, no quadro também, ressaltando que esse prejuízo aqui é o que o carrapato tira do animal. Nós não estamos falando aqui do investimento em controle, do tempo, do gasto com isso. Nós estamos falando só do que deixa de produzir o animal em produção de carne ou leite por conta da infestação alta de carrapato. Por isso, pecuarista, atenção ao carrapato, que parece ser um problema pequeno, não é tão pequeno assim. Não, é muito grande. Tira dinheiro do seu bolso. Por isso, tratamento indispensável, estratégia, controle na propriedade. É isso? Isso. Esse é o ponto. Pensar sempre de forma estratégica para buscar reduzir esse prejuízo. Bom, agradeço mais uma vez Emerson Botelho, da MSD Saúde Animal, aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. Voltamos ao programa. E no próximo bloco você acompanha os preços do boi magro nas principais praças de produção do país e ainda o preço da carne pode subir no estado de São Paulo. As informações daqui a pouquinho, nós já voltamos. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas.
A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. O preço da carne no estado de São Paulo pode subir a partir do dia 1º de abril. Isso porque o governo paulista decretou fim à isenção do ICMS para frigoríficos e também para varejistas. Veja os detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. A medida, que faz parte de uma revisão dos incentivos fiscais concedidos pelo governo paulista, pode ocasionar elevação nos preços das carnes. O decreto, publicado no fim do ano passado, estabeleceu em 11% o ICMS das carnes bovina, suína, de frango, dentre outras, nas vendas ao consumidor final. O impacto é muito preocupante porque isso vai gerar um aumento do preço da carne ao consumidor final. Há uma estimativa de que nós teremos um aumento de preço de cerca de 8%. Então, em decorrência do momento econômico pelo qual vive o país, período ainda de recessão, isso gera um impacto, no consumidor, no seu orçamento, trazendo dificuldades, para o orçamento familiar. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o fim da isenção está fundamentado em estudos que indicaram a necessidade de modular a desoneração tributária, com foco na manutenção do emprego, estímulo à atividade econômica e sustentação da arrecadação, além da grave crise econômica que vive o país. O ano passado, o governo sentiu, reflexo da crise, uma queda na arrecadação de ICMS. Então, agora está recompondo essa arrecadação, então tomou essa medida para arrecadar mais. Mas, para o economista, não era o momento adequado para tomar essas medidas. Talvez teria como alternativa você cortar gastos, ou fazer um aumento do ICM de forma escalonada, ou seja, fazer um pouco esse ano, alguma coisa no ano que vem, até a economia melhorar. Ainda segundo a Fazenda Paulista, a revisão do ICMS das carnes terá efeito neutro para a cadeia produtiva, já que o ajuste mantém um patamar reduzido de tributação entre os menores praticados no país. E é neutro em relação à cadeia produtiva, visando preservar os empregos na indústria. Para os frigoríficos, o imposto será de 7% e, de acordo com o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, o Sinafresp, a indústria não será afetada pela medida. O especialista discorda. Dentro da medida, houve uma espécie de uma substituição tributária em que a indústria ela vai poder, de certa forma, reduzir esse impacto do aumento de ICMS. Mas essa medida não alcança todos os elos da cadeia produtiva, começando com o produtor e também com o supermercado. Por isso que ela acaba afetando também todo mundo, inclusive a própria indústria, porque o aumento de preço, a gente sabe em economia, tem como consequência uma queda de consumo. Portanto, a indústria pode sentir uma queda nas vendas, o que dificulta a sua margem de rentabilidade, seu faturamento, trazendo aí preocupações para o setor ao longo desse ano. Do ponto de vista da competitividade dessa cadeia produtiva, a gente acaba tendo uma redução de competitividade. Nosso produto vai chegar a um preço maior, com possíveis impactos, inclusive no produtor agrícola, no produtor de gado, em decorrência dessa queda da demanda, do consumo de carne, que com certeza vai ocorrer, dada a substituição que o consumidor vai fazer para encaixar isso no orçamento. Então, você tem uma oferta grande e uma demanda pequena. Então, isso acaba tendo necessidade de reajuste de preço lá no produtor de gado. Na realidade, essa medida, que tem um impacto direto no consumidor, ela vai se refletir em toda a cadeia produtiva, desde o produtor, passando pela indústria, o varejo, todos os segmentos. Na realidade, ela reduz a nossa competitividade ao encarecer os preços das mercadorias, em especial da carne.
E para não ser surpreendido pelos efeitos da medida, o economista dá algumas orientações ao produtor. É importante, né, ele acompanhar, fazer contato, né, com quem ele vende os produtos, né, com a indústria, para poder ir monitorando, né, os impactos dessa medida e às vezes tomando, né, algumas medidas, buscando alternativa, pensando uma estratégia para tentar neutralizar ou amenizar esses efeitos ali no seu dia a dia. Então, a orientação maior é acompanhar realmente dentro do setor, né, junto ao sindicato, da categoria, para poder tentar monitorar e ver dentro do possível o que dá para fazer para evitar ser pego de surpresa. Gustavo D'Angelo para o SBA. Sobre o impacto dessa medida, eu converso agora com o nosso analista em agronegócios, João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite. Renata, aumentar imposto é a última coisa que teria que se fazer nesse momento. Você vê a população brasileira, com a questão de desemprego, com a questão de redução de massa salarial, com os compromissos que tem, aumentar o preço da carne, aumentar os impostos, impacta diretamente no preço da carne. O varejista vai pagar 11% de ICMS na hora de comercializar essa carne. Então, acho que os governos, ao invés de procurar reduzir o seu custo, eles querem aumentar a sua receita para cobrir um processo de gestão incompetente, porque no Brasil inteiro. E hoje, todos os estados estão preocupados em fazer isso. Não querem tomar uma medida amarga para reduzir o gasto, para racionalizar o gasto que eles têm. O que eles querem fazer? Aumentar os ICMS. Já está aumentando o ICMS bebida, uma série de coisas está acontecendo isso. Agora, aumentar sobre a carne, que faz parte da cesta básica, é complicado. O alimento não deixa opção para o consumidor, ele tem que comprar alimento. E vai aumentar para todas as carnes, o frango, o suíno, o bovino. Então, isso nesse momento em que você já tem uma demanda reprimida, você já passou 2016 com uma redução significativa no consumo de todas as carnes. A única coisa que subiu em termos proteicos foi o ovo, porque é o mais barato. O pessoal não tem onde apelar, apela para o ovo. Então, o que acontece? Agora, como é que fica? O frigorífico esse ano aumentou a sua margem, melhorou a sua margem. O varejista aumentou a sua margem. Às custas de quem? Do produtor. Só que o produtor também está espremido, de um lado, com os aumentos de custo e com o preço estagnado do seu produto. Esse produto do boi hoje vale um pouco menos do que valia o ano passado. Só que tem 10% de aumento de custo de produção nesse interim. Então, o que está acontecendo com a cadeia? A cadeia, o elo que está perdendo mais é o elo da produção. Os dois elos seguintes, seja o frigorífico ou seja o distribuidor, eles melhoraram suas margens, às custas de quem? Do pecuarista. Então, realmente é preocupante. São Paulo é o maior consumidor de carne no Brasil. Qual a consequência dessa medida? Cai o consumo, vai cair o consumo. São Paulo é o maior consumidor de carne no Brasil. E ele é um estado... caindo o consumo prejudica toda a cadeia. Toda a cadeia, inclusive o próprio frigorífico, que já vem trabalhando com uma capacidade ociosa. Viu quantos frigoríficos fecharam nos últimos 3 anos? Em função da falta de oferta de animais e também pela demanda, que está reprimida. Nesse momento, nós estamos pegando no início do ano. A família brasileira está assoberbada de imposto, tal de tudo que é lado, IPTU, IPVA, e sei das coisas. Ou seja, o governo não para de querer sangrar a população em termos de impostos. E a cesta básica seria o último lugar para fazer. Porque principalmente as carnes. Todos os brasileiros têm que comer, têm que se alimentar, independente de ganhar um salário, estar desempregado ou ganhar 20 salários. Só que isso atinge de maneira linear. O consumidor que já vinha reduzindo o consumo, já vinha mudando o padrão. Quem consumia uma carne de traseira, começa a carne de dianteira, começa a carne vai começar a comer miúdo. Agora cai mais nada, ainda. Né? Então, como vai ser distribuído esse imposto, que é a grande pergunta. Será que o varejista está disposto a baixar um pouco a sua margem? Será que o frigorífico está disposto a baixar a sua margem? Ou eles querem apertar o pecuarista para vender o animal mais barato para que eles possam pagar os impostos? Então, essa é a grande dúvida. A partir de abril, né, nós estamos aqui a 90 dias de entrar em ação essa medida, vamos ver qual é o seu comportamento. Os frigoríficos de São Paulo, eles compram muito animal em pé de outros estados. Os estados que produzem esse animal, eles, além da questão do tributo, do ICMS que se paga na barreira, eles botam a pauta muito acima do preço de mercado. Então, ele paga o ICMS por um valor irreal, um valor muito acima de mercado.
O frigorífico, quando ele compra, ele se acredita desse ICMS que o produtor pagou. Na hora que ele vende essa carne, a grande dúvida é qual seria o valor que realmente ele vai pagar a mais. E o varejista vai receber, se ele repassar integralmente os 11%, com certeza vai haver uma redução. Ou ele vai abrir mão da margem, se abrir mão da margem o varejista e o frigorífico, pode ser que o impacto não seja tão grande no preço. Agora, se não abrir mão da margem, pode esperar que aquele que ele falou, 8% a 9%, vai acontecer. E o consumidor não tem essa folga, não tem esse dinheiro. E você também não tem uma válvula de escape da exportação para absorver essa possível queda de consumo. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Boa noite. Boa noite. Era para olhar para remote? Acompanhe agora o preço do boi magro em 30 dias em algumas praças de produção do país. A apuração desses preços é feita pela agência Rural Business. Eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul, onde o preço do boi magro em 30 dias teve alta de 0,53%, fechando hoje R$ 1.910 a unidade, isso desde o dia 18 de janeiro. Sai do dia 20 de dezembro do ano passado, R$ 1.900 a unidade, permanecendo até o dia 17 de janeiro com essa mesma cotação e ganha aí em 30 dias 0,53% para o preço do boi magro no Rio Grande do Sul. Agora vamos lá para o Paraná. No Paraná, o preço do boi magro teve queda em 30 dias de 1,10%, fechando R$ 1.800 a unidade. Sai de R$ 1.820 para R$ 1.800 a unidade, queda, portanto, para o preço do boi magro no estado do Paraná. Agora, em Mato Grosso. Em Mato Grosso, o preço do boi magro, olha só, teve alta em 30 dias de 1,62%, fechando a R$ 1.880 a unidade, isso desde o dia 18 de janeiro. Então, alta, portanto, em 30 dias para o preço do boi magro no estado de Mato Grosso. E para a gente finalizar, vamos lá para Goiás. Em Goiás, o preço do boi magro teve alta também de 0,53%, fechando a R$ 1.910 a unidade. Sai de R$ 1.900 no dia 20 de dezembro a cotação do boi magro em Goiás e segue em alta em 30 dias, fechando a R$ 1.910 a unidade do boi magro no estado de Goiás. Rotormix Prof, misturadora de ração total. Pecuaristas modernos de gado de leite ou de corte sabem que Rotormix Prof oferece mistura perfeita e rápida. É agilidade na mistura que poupa tempo e otimiza ganhos de produtividade e qualidade no confinamento, através de tombamento suave e movimento rotativo. O rotor, com design exclusivo Casale, eleva a alimentação até as roscas helicoidais, posicionadas na lateral da câmara de mistura, que movimentam o alimento da frente ao fundo e vice-versa, para perfeita homogeneização da ração total. Com a balança eletrônica programável, é possível rastrear o tipo de ração a ser utilizado, assim como a quantidade da dieta seguida pelo animal, tornando a alimentação do seu rebanho ainda mais precisa. Além disso, a balança eletrônica programável permite o armazenamento de diferentes dietas para cada categoria de animal. A Rotormix é a mais eficiente misturadora de ração total existente no mercado, pois mistura em 3 minutos ou menos e garante baixo consumo de potência efetiva. A Rotormix Prof foi desenvolvida para atender a rebanhos de portes médio e grande em regime de confinamento, garantindo sempre o menor custo operacional e o melhor resultado em termos de ganho de peso ou produção de leite.
Para atender às necessidades do pecuarista, hoje e no futuro, a Casale disponibiliza a linha Rotor Mix com uma ampla gama de modelos com diferentes capacidades de carga, ideais para o seu negócio. Casale, as melhores soluções para a pecuária. E no próximo bloco você acompanha o preço do milho segundo o indicador CPEA e também o quadro Gestor e Você. Nosso assunto hoje é legislação trabalhista. Nós já voltamos. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão virtual Gado de Corte. 23 de janeiro, segunda, às 8h30 da noite. Estarão em oferta animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual Gado de Corte. 23 de janeiro, segunda, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Vem aí uma oportunidade para seus negócios. Leilão virtual de corte Vitrine Leilões. Oferta de novilhas prenhes, bezerros, bezerras e garrotes. Dia 24 de janeiro, às 8h30 da noite. Mais uma seleção que vale a pena você conferir. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte Vitrine Leilões. Dia 24 de janeiro, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Atenção produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Dia 25, seu compromisso é com a solidariedade. Leilão do Bem, em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro, às 8h30 da noite, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Serão leiloados 23 novilhas Cenepol PO e 15 animais quarto de milha. Faça a sua parte e aproveite o grande show da dupla Jades e Jadson após o evento. Leilão do Bem, em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro, às 8h30 da noite, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta e hoje, sexta-feira, foi dia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Fávaro, que traz para a gente a reação do mercado financeiro, né, Rafa? Boa noite para você. Qual foi a cotação do dólar? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, hoje aconteceu a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o mundo todo de olho no discurso de Trump para ver se ele falaria alguma coisa diferente, daria algum indicativo de como será a nova política econômica dos Estados Unidos. Só que o discurso acabou sendo mais do mesmo, foi um discurso polêmico, ele disse que vai cumprir as promessas de campanha, só que o mercado aqui no Brasil acabou ficando um pouco mais cauteloso e reagiu até de uma forma positiva. O dólar caiu, a bolsa teve alta, isso porque os investidores entendem que apesar de toda essa polêmica no discurso de Trump, ele montou uma equipe muito boa economicamente, o secretariado é muito competente e se ele colocar restrições tanto para a China quanto para o México, isso pode até favorecer o comércio internacional do Brasil. Por isso hoje o dólar teve queda. A moeda americana fechou cotada a R$ 3,18 mais 30 e uma baixa de 0,65%. Bom, agora vamos falar do mercado interno, começando com os preços do milho negociados aqui no Brasil, segundo o CPEA, números apurados na região de Campinas. Os preços do milho nos últimos 3 dias ficaram acima de R$ 35,00 a saca de 60 quilos, isso depois de registrar uma queda muito acentuada nas primeiras semanas de janeiro. Bom, o preço hoje termina a R$ 35,59 a saca de 60 quilos e diminui o acumulado
resultado da queda no mês de janeiro. Só para se ter uma ideia, na sexta-feira passada o preço do milho caía mais de 10%, hoje a queda fica em torno de 7%. Só que no mercado físico o indicativo ainda é de queda, de pressão no mercado de milho, porque a expectativa é de aumento na oferta já nas próximas semanas. Contrato de março a R$ 34,51 a saca, cai hoje quase 2% em relação a ontem. Para maio, R$ 33,59 a saca, queda de 1,64%, e o contrato de setembro a R$ 30,84 a saca, tem uma queda de 1,35%. Então, apesar dessa melhora no preço do milho no mercado físico, até porque houve alguma compra, algum movimento de compra ao longo dessa semana, no mercado futuro, a indicação ainda é de queda nos preços. Agora você acompanha os valores do milho apurados no mercado físico em várias praças aqui do Brasil. Daqui uns 15 minutos eu vou. E hoje, sexta-feira, é dia do quadro Gestor e Você. Você pergunta e o gestor responde. E aqui em nossos estúdios recebemos hoje Luciana Macedo, que é consultora da GEA, Gestão e Estratégia Rural, e especialista em segurança do trabalho e licenciamentos ambientais. O assunto desta sexta-feira são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho para o agronegócio. Boa noite, Luciana. Boa noite. Bem-vinda ao Pecuária BR. Muito obrigada. Primeira pergunta que eu faço para você: como o empregador pode se adequar à legislação? Bom, é importante saber, primeiro, que existem 36 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? Todas essas normas precisam ser seguidas de acordo com o seu segmento. Para a atividade rural, a NR 31 é a norma que estabelece requisitos de higiene, conforto e condições de saúde e segurança para o ambiente de trabalho. Então, a propriedade rural ela precisa atender uma série de itens, né, dentro dessa legislação. E para isso ela precisa se adequar para que não tenha nenhum problema trabalhista, para que não tenha nenhum problema depois na justiça, nenhum passivo, né, ambiental, nenhum passivo trabalhista depois na justiça do trabalho. O que cabe ao empregador e também ao trabalhador rural? Ao empregador, cabe determinar um programa de gestão, né? Fazer todas as avaliações de risco do ambiente de trabalho, sejam eles riscos físicos, riscos químicos ou riscos biológicos. Então, ele tem que fazer a gestão de todos esses riscos, desde do seu reconhecimento, da sua avaliação, do seu controle e do seu monitoramento. Então, ele precisa identificar todos esses riscos para proteger o trabalhador dessas situações que podem gerar um acidente ou então um agravo à saúde. Para o trabalhador, cabe atender esses requisitos, né, atender esse programa de gestão, passível até de uma punição aí por justa causa, caso não venha atender, ou de recusa ao trabalho. Então, ele precisa ficar atento e seguir todas as recomendações dentro desse programa de gestão estabelecido pela NR 31. E como identificar esses riscos, Luciana? Bom, um especialista pode ir a campo, né, seja ele um engenheiro de segurança, né, um técnico de segurança do trabalho, ele faz essa avaliação do ambiente como um todo e ele vai identificar, por exemplo, trabalhos com máquinas, né, se existe algum ruído, se existe vibração, se existe calor. Depois, esses riscos que podem ser quantificados, eles são medidos. E dentro do programa, do PPRA, que daí tem uma outra norma que é regulamentadora, que é a NR9, ele precisa fazer a gestão desses riscos, né? E precisa trabalhar com todas as medidas de controle, sejam elas medidas coletivas, medidas administrativas ou até mesmo medidas individuais, já daí com o uso do EPI, né? Outras coisas assim, mais específicas aí para o trabalhador. E também os exames médicos de controle e monitoramento da saúde desse empregado. Hoje ainda existe empregador que ainda insiste em não seguir essas normas? Existe e assim, a capacitação ela é muito importante nesse processo, né? Então, de informar esse trabalhador,
de capacitá-lo, de orientá-lo, para que ele não ocorra nenhum acidente de trabalho e também que ele não tenha nenhum agravo à sua saúde quando, né, exposto a algum desses riscos que a gente já comentou aqui. Claro que assim, a obrigação é do empregador de fiscalizar o uso do EPI, de fiscalizar se esse empregado está atento às normas. Então, ele tem esse papel fiscalizatório. Mas o trabalhador ele precisa obrigatoriamente colaborar com o empregador. Mas o trabalhador ainda também tem dificuldades, né? Tem. Eles têm dificuldades muitas vezes no uso do EPI, por exemplo, na questão do conforto, né? Mas isso tudo é uma questão de adaptação. São feitos testes, né? O empregador ele não pode estabelecer um equipamento de segurança sem fazer um teste antes do conforto, da maleabilidade, da flexibilidade desse equipamento. Então, o trabalhador ele precisa testar isso antes e isso tem que ser até colocado em ata de CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, para que ele esteja resguardado de que aquele, de fato, é o melhor equipamento para ser utilizado por aquele trabalhador. Por que isso ainda acontece, Luciana? É falta de informação? O que seria? Olha, eu acredito que é mais uma questão de cultura, né? A cultura prevencionista, ela não é algo assim muito antigo. Então, as pessoas ainda não se preocupam muito com a prevenção, né? Elas trabalham muitas vezes no risco. Então, às vezes, quando acontece o acidente ou quando acontece um passivo trabalhista ou um passivo ambiental, é que entra em cena daí os profissionais dessa área e as consultorias. Mas as pessoas precisam entender que a prevenção é muito importante, né? Prevenir o passivo é muito importante. Até mesmo porque, se isso não for prevenido, isso pode incorrer em multas. Existe uma norma, a NR 28, que só fala sobre as penalidades e multas cabíveis para quem não atende à legislação. Então, o empregador ele precisa se adequar, ele precisa trabalhar preventivamente e o trabalhador também precisa fazer a sua parte. Agora vamos falar sobre esse registro de segurança e saúde no trabalho. O que seria esse registro, Luciana? Bom, o CSTR ele é um serviço especializado em engenharia de segurança e saúde no ambiente do trabalho rural. Ele precisa ser registrado, né, no Ministério do Trabalho e ele é composto por engenheiros de segurança, por técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho e técnicos de enfermagem do trabalho. De 10 a 50 empregados, o trabalhador está dispensado de constituir esse CSTR. Mas ele precisa ter um preposto na fazenda, né, na propriedade rural, que seja treinado na prevenção de acidentes do trabalho. Para quê? Para que esse multiplicador ele dissemine esse conhecimento, essa cultura de segurança dentro da propriedade. Acima de 50 empregados, ele já está obrigado a constituir esse CSTR. Lembrando que o CSTR ele pode ser próprio, quando todos esses especialistas têm vínculo com a propriedade rural, com o empregador. Ele também pode ser externo, quando ele conta com o apoio de consultorias especializadas para fazer essa gestão, para fazer esse atendimento. E ele também pode ser coletivo, quando várias unidades, né, várias propriedades se unem e constituem um CSTR coletivo. Então, nem todo estabelecimento rural é obrigado a ter esse registro? Não, até 10 empregados ele está dispensado. E de 10 a 50, desde que tenha um preposto treinado. Qual a importância desse registro, Luciana? Olha, é muito importante porque esses profissionais é que vão orientar o empregador na adequação desses itens. Na NR 31 é uma norma bem extensa, são mais de 200 itens que precisam ser atendidos. E cada um deles com uma penalidade, uma multa estabelecida. Então, assim, o critério de conforto, por exemplo, que tem que ser implantado para os trabalhadores, é um pouco subjetivo, mas especialistas da área podem orientar em quais são esses critérios e fazer composições com outras normas regulamentadoras para poder, então, atender essa legislação. E agora, em relação à segurança em equipamentos e máquinas, em implementos agrícolas, como é que essa segurança? Bom, é muito importante que o trabalhador que exerça alguma atividade, né, com máquina e implemento agrícola, ele seja treinado, né, lembrando que o treinamento ele tem uma carga horária definida. O conteúdo programático também está estabelecido na NR 31. A capacitação, ela varia de acordo com a atividade, né? Por exemplo, o trabalhador que atua com motosserra, ele vai ter uma capacitação de 8 horas. Lembrando que essas 8 horas precisam ser dentro da jornada de trabalho, né? Então, ele tem que ser treinado pelo empregador dentro do seu horário de trabalho. E onde buscar essas informações, Luciana? Bom, a gente pode deixar aqui para vocês o nosso contato, né? Consultoria@ger.gov.br.
contato@gerconsultoria.com.br e o nosso telefone para que as pessoas entrem em contato. Para saber mais informações sobre essas normas regulamentadoras, né? Exatamente. Agora, em relação ao meio ambiente, existe alguma previsão na norma? Existe, né? Tem um item também da NR31 que fala sobre a questão do meio ambiente, né? Lembrando que todos os resíduos que são gerados, eles têm que ser retirados desses locais de trabalho e é claro que daí atendendo legislações específicas, né? Tanto a NR31 como legislações ambientais, para que não incorra em risco aí de contaminação de solo, né? De lençóis freáticos, então tem que se atentar também às legislações ambientais para fazer essa gestão de resíduos. Entre todas essas normas regulamentadoras, tem alguma de destaque? Principalmente para o empregador rural. Para o empregador rural seria a NR31, né? Ela é bem específica e ela traz vários itens, né? Por exemplo, o item 12 da NR31, que trata de máquinas e implementos agrícolas, até então, até dezembro de 2011, esse item não fazia parte da norma, ele foi colocado em 14 de dezembro de 2011. Até então só existia a NR12, que tratava de máquinas e equipamentos na indústria. Então a norma está bem específica para trabalhos com agrotóxicos, para trabalhos com máquinas e implementos agrícolas, né, gestão de resíduos nas propriedades rurais. Então a NR31 seria assim, o norteador do proprietário rural para poder atender a legislação. Então, para a gente finalizar, Luciana, qual o primeiro passo que o empregador rural qual a primeira coisa que ele deve fazer quando contratar um trabalhador? Bom, primeiro o registro em carteira de trabalho, né? Isso é muito importante. E anteriormente, né, à sua contratação, fazer o exame admissional, que o exame admissional ele vai atestar qual é a condição de saúde desse trabalhador, né? E ele também é obrigado a monitorar a saúde do trabalhador. Então, os exames periódicos, ele também vai fazer um exame na demissão. Ele é responsável pelo trabalhador rural? Sim, ele é responsável, desde a sua admissão até a sua demissão. E o exame demissional, ele serve para comparar, né? Como é que esse trabalhador está saindo, qual é a condição de saúde quando ele entrou e quando ele saiu do meu estabelecimento. Então, esses exames eles também servem para poder monitorar a condição de saúde do empregado. Tá certo. E se você aí de casa tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre essas normas regulamentadoras, mande para a gente a sua pergunta via WhatsApp. O nosso número já está na sua tela, é o 067 99264 7810. Esse é o nosso número via WhatsApp. Faça a sua pergunta, que o gestor, a gente encaminha essa pergunta aos nossos gestores, aos consultores da GER, Gestão e Estratégia Rural, e a resposta você terá via WhatsApp. Obrigada pela participação aqui no Pecuária BR. Obrigada, Luciana. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Bom, e no próximo bloco você acompanha os preços das carnes e também como está o mercado de reposição na região sudeste do país. Nós já voltamos. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? O conhecimento é um processo que transforma o espaço vazio em encontro de pessoas, de diferentes estilos, construindo e realizando sonhos. Por isso que estamos aqui, transformando a teoria e prática em ações concretas, verdadeiros ambientes de experimentação. Porque transformar o conhecimento em qualidade de vida é o que nos motiva. Vestibular FIO 2017. Inscrições abertas. fio.edu.br ou 0800 770 8788. Faculdades FIO Ourinhos, transformando tudo e todos para melhor.
A Safra Sul oferece para todo o Brasil o capim vaqueiro. Suas principais características são a propagação por sementes, alta palatabilidade, elevado valor nutritivo e teor de proteína com uma excelente cobertura de solo. É indicado para sistemas de alta produtividade em pastejo para equinos, ovinos, bovinos e para venação. A Safra Sul é importadora oficial do capim vaqueiro no Brasil. Exija a embalagem oficial. Mais informações 67 3358 5400. Pecuária BR de volta com a previsão para o centro-norte do país. Graziela Gonçalves. Bom, a notícia também é boa para o centro-norte do país. As chuvas voltaram a ganhar volume, principalmente sobre o estado do Tocantins. Isso já recuperou bastante os índices de umidade do solo. Infelizmente, na região nordeste, a chuva ainda não chegou de maneira muito significativa. Recuperou um pouquinho da umidade do solo aqui do extremo oeste da Bahia, mas a chuva por lá ainda segue muito mal distribuída e a umidade também aumentou no estado do Maranhão. Nas demais áreas da região norte do país, um solo praticamente saturado e ao longo dos próximos dias, essa chuva ainda persiste por lá. O estado do Tocantins deve receber acumulados em torno de até 50 milímetros, portanto, a umidade do solo vai continuar sendo favorecida. Agora, desde o Maranhão, Piauí, também Ceará, continua chovendo e no oeste do estado da Bahia, infelizmente, chuvas ainda irregulares e mal distribuídas. Agora, grande parte da região norte ainda tem altos volumes de chuva, inclusive ao longo do próximo período, que a gente vê que essa chuva vai persistir por lá, por conta ainda do canal de umidade, que vai conseguir transportar as instabilidades aqui sobre toda essa região. Agora, no interior da região nordeste vai continuar chovendo, agora a chuva pode ganhar um pouquinho mais de força sobre o oeste da Bahia, acumulados em torno dos 30 milímetros, e é para o próximo período, que vai até o dia 3 de fevereiro, que a gente percebe que a chuva realmente volta a ganhar intensidade sobre a região norte, principalmente entre o estado do Amazonas e também Pará. Esse acumulado pode chegar até os 70 milímetros. Continua chovendo também no estado do Tocantins, mantendo essa boa manutenção da umidade do solo, e também aqui no interior do Nordeste essa chuva persiste, mas ela volta a perder intensidade sobre o estado da Bahia. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Graziela Gonçalves. Agora a gente vai até a Bolsa de São Paulo, a gente volta com a Rafaela Favro. Rafa, quais os preços das carnes hoje? Olha, Renata, os preços do frango e do suíno continuam pressionados no mercado físico. Nós temos mostrado aqui nos últimos dias como houve essa queda para os preços neste mês de janeiro de 2017. É um período mesmo de pressão, porque normalmente o consumo cai no início do ano, então os valores tendem a ficar mais baixos. Começamos com os preços do suíno vivo lá em Santa Catarina. A queda já é de acumulado de mais de 6% nesse mês de janeiro e o preço fica em R$ 3,51 por quilo. É o mesmo valor de ontem, mas se comparado com os últimos dias, principalmente com o início do ano, a baixa é bem acentuada. Só para ter uma ideia, em outros estados que também são importantes produtores e que abastecem principalmente o mercado interno, como é o caso de São Paulo, a queda acumulada no mês de janeiro já passa de 12% para o preço do suíno vivo, segundo o CPEA. Agora, os preços do frango congelado aqui no estado de São Paulo. O frango congelado teve um movimento bem diferente ao longo dessa semana. No dia 18, chegou a esboçar uma reação, chegando a R$ 3,93 por quilo. Voltou a cair ontem e hoje uma queda mais acentuada. Encerra a semana valendo R$ 3,82 por quilo aqui no estado de São Paulo. Preços, inclusive, mais baixos do que no início desta semana. Agora, os valores do bezerro, que se mantiveram estáveis em relação a ontem, mas mostrando uma recuperação diante da queda que foi registrada no início dessa semana. Preço do bezerro agora, R$ 1.245 por cabeça. O valor é o mesmo de ontem e, se comparado com o início de janeiro, há uma certa estabilidade no mercado de bezerro aqui no Brasil. Segundo o CPEA, esses números são apurados lá em Mato Grosso do Sul. Agora, os preços do boi gordo, que já apresentaram queda ao longo dessa semana, ficaram abaixo de R$ 149 arroba, voltam a cair hoje. Agora, R$ 147,80
82 centavos para a arroba do boi gordo no estado de São Paulo, segundo o CPEA. Essa queda é bem acentuada ao longo dessa semana. Na segunda-feira, os preços ainda estavam acima dos R$ 149,00 arroba, depois já ficaram abaixo desse patamar e agora uma queda mais forte ainda. A expectativa é de consumo mais fraco mesmo ao longo desse ano, principalmente para a carne bovina, e normalmente na segunda quinzena do mês nós temos uma queda ainda maior de consumo, que já é natural, e por conta disso preços mais baixos. Você acompanha também o mercado futuro do boi gordo. Contrato de janeiro a R$ 147,35 a arroba, cai 0,03%. Para fevereiro, R$ 145,40 a arroba, queda de 0,14%. Mesma queda para março, a R$ 144,08 a arroba. E o contrato de outubro a R$ 145,94 arroba, tem uma queda hoje de 0,25% em relação a ontem. Mercado futuro do boi gordo segue com preços mais baixos do que o mercado físico, principalmente para outubro, com essa expectativa de aumento na oferta ao longo do ano e consumo ainda fraco aqui no Brasil. Renata, eu encerro por aqui a minha participação, volto para você aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa, obrigada pelas informações. Bom, agora a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição na região sudeste do país. E eu começo pelo estado de São Paulo. Segundo a Scott Consultoria, essa relação de troca, o boi gordo hoje em São Paulo, Barretos, cotado hoje a R$ 149,00. Com o boi gordo, em São Paulo é possível comprar um boi magro, 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.920 a unidade. O garrote valendo R$ 1.590, com um boi gordo em São Paulo, é possível comprar 1,6 garrote, e com um boi gordo também é possível comprar 1,9 bezerro, hoje cotado a R$ 1.310 a unidade. Agora a relação de troca no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, segundo a Scott Consultoria, o boi gordo hoje cotado a R$ 148,00. Com um boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro no Rio de Janeiro, 1,7 garrote no Rio de Janeiro e 1,8 bezerro. Hoje o bezerro cotado a R$ 1.360 a unidade. E o último estado é Minas Gerais. A relação de troca em Minas Gerais com gado de reposição, veja que em Minas Gerais o boi gordo, segundo a Scott Consultoria, no sul de Minas, cotado a R$ 143,00. Com o boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro, hoje o boi magro cotado a R$ 1.720 a unidade. O garrote valendo R$ 1.440 a unidade. Com o boi gordo em Minas é possível comprar 1,7 garrote, e com o boi gordo também é possível comprar 1,9 bezerro, hoje o bezerro cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.230 no estado de Minas Gerais. E o comportamento no mercado do boi gordo é de baixa nos preços. Veja uma análise da Scott Consultoria com Alex Lopes. Olá, Alex. Olá a todos. Bom, hoje é dia 20 de janeiro de 2017. Mais uma semana se encerra no mercado do boi e mais uma vez a gente começa a perceber um viés de baixa cada vez mais pronunciado no mercado. Embora não exista um panorama geral, um comportamento geral de baixa para todas as praças pesquisadas, existem ainda lugares em que você vê um mercado bastante firme, com inclusive compradores pagando acima da referência, mas de forma geral, o que mais se vê, ou o comportamento mais comum no mercado ainda, ou já é um comportamento de baixa. Essa semana em especial houve um comportamento bastante emblemático, que foi grandes frigoríficos pressionando fortemente, testando aí R$ 3, R$ 4 abaixo da referência. É claro que não tiveram sucesso nessa magnitude, mas algumas praças houve sim redução de 50 centavos, R$ 1 na referência, né? Reflexo dessa tentativa forçada para comprar a preços menores, e tudo isso deriva ainda da dificuldade de se vender carne. A gente entrou na segunda quinzena do mês, é um período em que sazonalmente a população perde poder de compra, e isso faz com que os compradores fiquem cada vez mais imbuídos, tá, a tentar pagar menos no preço da roupa. Então é natural que isso aconteça, é natural que essa pressão surja no mercado do boi. Enquanto não houver uma recuperação de consumo, os compradores vão tentar pagar cada vez menos pela roupa do boi gordo. Bom, pessoal, eu sou Alex Lopes, sou zootecnista, consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço e até a próxima.
Ainda pela Scott Consultoria, a gente acompanha agora a cotação do boi gordo. A apuração de preços pela Scott é feita para uma boiada comum. A gente começa pela região sul do país, preço Scott boi gordo à vista, nordeste do Paraná R$ 150, oeste de Santa Catarina, tudo igual, R$ 154, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o quilo, mesma cotação em Pelotas, portanto não houve alteração na cotação do boi gordo na região sul do país. Agora a região norte, preço Scott Consultoria, Acre R$ 120,50, Redenção no Pará 125, Marabá 123, Paragominas 126, houve uma alta aí de 50 centavos em Paragominas, Sudeste de Rondônia 124, Sul do Tocantins tudo igual, 128, mesma cotação no norte do estado. Agora a região nordeste também, preço Scott Consultoria, boi gordo à vista, Lagoa 155, a mesma cotação no oeste da Bahia. No sul da Bahia teve uma queda de R$ 2,00, hoje fechando a R$ 141,00. Oeste do Maranhão tudo igual, R$ 129,50. Agora a região centro-oeste, também preço Scott Consultoria, Goiânia, Goiás, R$ 131,00, queda de R$ 1,00. Sul do estado, 134, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 136, Dourados, 135, Três Lagoas, R$ 134,00, tudo igual, ainda dando sequência à região centro-oeste pela Scott Consultoria. A próxima tela, região centro-oeste, ainda pela Scott Consultoria. Cuiabá, Mato Grosso, 128, teve uma queda de R$ 2,00 na cotação. Norte de Mato Grosso, queda também de R$ 1,00, em Cuiabá ficando 128, norte do Mato Grosso 125, sudeste de Mato Grosso 128, também queda de R$ 1,00, e sudoeste de Mato Grosso 126, tudo igual. Para a gente finalizar, preço Scott Consultoria, região sudeste, boi gordo à vista, agora a região sudeste do país, ainda Scott Consultoria. Bom, na região sudeste teve queda, duas quedas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma queda de R$ 2,00 e norte de Minas também teve uma queda de R$ 1,00. Vamos para a próxima fonte de apuração de preços, agora a Agência Rural Business. Bom, a Agência Rural Business agora, a gente está com um probleminha aqui agora sim. Rural Business, bom, a Rural Business apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e de boa logística entre a indústria e a fazenda. Eu começo pela região sul, Paraná R$ 155,00, Santa Catarina R$ 160, Rio Grande do Sul R$ 5,16 o quilo, teve uma alta no Paraná, uma alta de R$ 2,00. Agora a região norte, segundo a Agência Rural Business, não houve alteração na cotação do boi gordo. No Pará ficou tudo igual, 131, Tocantins 132 e Rondônia R$ 128,00. Agora a região nordeste, preço à vista do boi gordo, Rural Business, na Bahia 157, Maranhão 135. Na Bahia houve alta de R$ 2,00 na cotação em relação à cotação de ontem. Agora a região centro-oeste, na região centro-oeste teve uma alteração em Mato Grosso do Sul, Goiás tudo igual 140, Mato Grosso do Sul 141, uma queda de R$ 1,00 e sul de Mato Grosso R$ 133,00. Agora para a gente finalizar, preço Rural Business na região sudeste. Agora na região sudeste, preço rural, São Paulo R$ 157,00, houve alta em São Paulo na cotação, uma alta de R$ 2,00, Minas Gerais R$ 146,00. E Rio de Janeiro, tudo igual, R$ 154,00. A gente finaliza aqui a cotação do boi gordo à vista com duas fontes de apuração de preços. A Rural Business, que apura preço para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística, e a Scott Consultoria, que apura preço para uma boiada comum. Bom, e no próximo dia 25 tem leilão do bem. Esse leilão é em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, será transmitido no próximo dia 25 aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8 da noite, horário de Brasília. Acompanhe agora como é o trabalho desenvolvido no Hospital de Câncer de Campo Grande. Meu esposo é tratado aqui muito bem, graças a Deus, e ele perdeu os movimentos e a gente tem o atendimento domiciliar, que é de suma importância para a gente. E de acompanhante do marido, agora ela é paciente.
está na primeira quimioterapia para tratar um câncer na mama recém-descoberto. Estou mais tranquila. Já acabou, a psicóloga já veio, já conversou comigo também, né? Psicóloga aqui do hospital. Aí já me tranquilizou mais ainda. A confiança que ela tem é no Hospital de Câncer, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Alfredo Abraão. É o mesmo sentimento da aposentada Mariana Rodrigues. Com uma dose de carinho, recebeu a notícia do Dr. Gustavo que precisa passar por uma cirurgia antes de iniciar o tratamento. São muito gente fina, viu? E esse doutorzinho aqui é bonzinho demais. Até dá ânimo na gente de fazer, né? Porque é uma cirurgia, para mim, de muito risco por causa do meu problema cardíaco, né? Eu tenho que fazer uma cirurgia na válvula mitral do coração para depois eu fazer isso. Só que eu não posso esperar. Ele falou que eu não posso esperar, porque essas raízes cancerígenas, ela pode expandir. Ser um pouco psicólogo, nunca deixar de dar esperança e também ter esperança no tratamento que a gente propõe e a gente vai realizar, porque é uma batalha que não é só do paciente, é uma batalha que a gente, junto com o paciente, a gente trava ao longo de vários meses, anos. O hospital é o único em Mato Grosso do Sul com especialidade em oncologia. 98% dos pacientes são carentes. Eles vêm pelo Sistema Único de Saúde e o SUS colabora financeiramente com uma parte dos procedimentos. Entram na tabela, por exemplo, os exames de alta complexidade. Mamografia, que em 2016 realizou mais de 8.000 procedimentos. A tomografia chegou à casa de 4.500 registros. A ressonância com 825 e a cintilografia que passou de 470 atendimentos. O hospital recebe pacientes não só do estado de Mato Grosso do Sul, mas também dos países de fronteira, Bolívia e Paraguai. Os atendimentos giram em torno de 16.000 ao mês. Carlos Coimbra, diretor-presidente, em números, dá um breve resumo da equação financeira da casa. Bom, hoje o hospital tem um orçamento e despesas na ordem de R$2 milhões e a gente recebe do SUS, dos poderes públicos, algo em torno de 1.650.000, 1.700.000 por mês. Então a gente precisa fazer essa complementação de 350 mil reais por mês através do nosso telemarketing, através de ações que a gente realiza com pessoas e empresas parceiras, como leilões, jantares, eventos, para que a gente consiga equacionar essa conta e não endividar o hospital, para que a gente também consiga ter investimentos para investir em outras coisas, como exames de imagens, como tomografia, ressonância, mamografias, raio-x, enfim. E para ampliar o hospital, como a gente vem fazendo já desde que a gente assumiu essa gestão em 2013. Nos investimentos, a construção do novo prédio de 9 andares, com 2 deles já concluídos, e que vai ampliar a capacidade de atendimento com 348 novos leitos de internação. Mais um centro cirúrgico com 10 salas e 20 leitos de UTI. E para a finalização da obra, o SBA está realizando um leilão do bem. Oportunidade para arrematar cavalos da raça quarto de milha, PO, e novilhas Senepol, PO. E no mesmo evento, show com a dupla Jades e Jadson. Vamos participar? 25 de janeiro, pelas lentes do Canal do Boi. Não adianta a gente terminar apenas a obra e não ter como custear o funcionamento do hospital. Então, eventos como o leilão que acontecerá agora em janeiro e outros eventos que a gente pretende realizar durante o ano de 2017, vêm a calhar para ajudar com que o hospital honre e consiga continuar crescendo o atendimento à população. E a sua ajuda no leilão vai ajudar uma boa lista na fila de espera da cura, como a dona Maria de Lourdes, que há 14 anos vem lutando contra o câncer. E agora surgiu mais um, e mais uma vez, confiante. Mas esse pulmãozinho que está aí me afetando um pouquinho aí. E eu tenho fé em Deus que eu vou ficar boa, como todos, né? É isso aí, amém. E amém pela vida do time rosa de voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, parceiras do hospital,
Mulheres que levam sorriso e lanchinho com a receita da boa ação. A gente vem aqui, a gente se doa, a gente conversa, a gente troca amizade com as pessoas, oferece esse pão, esse chá com todo carinho para as pessoas que estão aqui, as que estão fazendo químio, as que estão fazendo visita. Esse pão é também um carinho? É um carinho, sim, tanto que ele é chamado o pão do amor e o chazinho do coração. Aí uma bela oportunidade para você fazer um bom negócio e também ajudar a quem precisa. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.